Boa noite. Vitório tem que botar ali para participar aí, beleza. Muito bem. Estamos bem, já temos a participação do Vitório e Oi, minha hoje. E aí, tudo bem? aqui tu tá de cabeça para baixo. Ah, tá, eu ia te perguntar isso. Hum, Então quer dizer que eu não posso deixar o celular virado, tem que ser de pé. Camila, boa noite. Cíntia, Oi, Camila. muito boa noite, senhoritas. Bem-vindas à nossa live hoje no Instagram, né? E já vamos avisando vocês de que o nosso outro colega, o Jorge, teve problemas Jorge, técnicos, então por isso não compareceu aqui. Mas vamos fazer o melhor possível, né? Para tornar essa noite prazerosa e agradável. melhorou? Agora tá certinho? Tá, agora sim. Legal. Daqui a pouco chega mais gente aí. A gente vai de novo fazer uma live assim, gente, que não é muito combinada, tá? Vai ser uma coisa um pouco na hora, mas a gente acha que a graça é um pouco isso mesmo. Porque é assim que a gente trabalha, no fim das contas, né? Quando chega alguém ali, chega um paciente, uma coisa assim, a gente nunca, não dá para se preparar antes, assim. Então Ó, a já, gente é, tá fazendo do mesmo jeito. Ah, Maria Luísa. tá ali, ó. Mary Lou. Ó, Ana Lúcia. Não conheço. Mas boa Ah, noite, Ana Ana Lúcia é Lúcia. uma pessoa que eu conheço. Uhum. Isso é bom, pessoal, porque isso também é uma coisa importante sobre a prática da psicoterapia, né? Que a gente você poder improvisar, mas improvisar sabendo onde você está indo. Então, o Samuel Beckett, que foi um homem que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive foi paciente do Wilfred Bion, ele dizia, tem uma frase antológica, né, que eu acho essa frase maravilhosa, né? Meus improvisos são sempre muito bem ensaiados, né? E, e é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Esse aqui é um improviso muito bem Ensaiado. ensaiado, né? A Ana, boa noite. O Bion tem um. Quem estava na live passada ouviu falar do Bion, né? O Bion, jornalista inglês, que começou os textos, vamos dizer assim, mais frutíferos dele começaram a ser produzidos ali nos anos 50. E ele tem um texto que chama Sem Memória e Sem Desejo. Não lembro se é bem esse o texto, mas se não for é um pouco por aí o nome do texto. Uhum. E a ideia dele é assim, que quando a gente recebe uma pessoa, a gente tem que não ter assim muitas pré-concepções e muitas ideias do que a gente já fez com essa pessoa ou com esse paciente. A gente teria que tentar fazer como se fosse a primeira vez que a gente visse aquela pessoa. O Bion até diz uma coisa assim, não, que ele diz assim, ó, não estou dizendo que o terapeuta tem que ser um esclerosado, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tu vai lembrar das coisas durante a sessão e tu vai fazer links. Mas se tu ficar muito preso no que já aconteceu, tu também não está aberto para as coisas novas que estão aparecendo. Então ele diz uma coisa que é interessante, né? Uma frase engraçada. Ele diz assim, olha, se você tem certeza que já conhece o paciente, então você está tratando o paciente errado. Porque esse paciente é um paciente que já foi, não é o que está agora vindo. Então, assim, a nossa ideia é um pouco com a live é assim, né? É parecido com o nosso trabalho aí. A gente Uhum. fazer uma combinação anterior, mas também deixar a coisa rolar conforme a live vai seguindo. Por isso que é muito importante as perguntas das pessoas também. Vocês podem contribuir a qualquer momento com perguntas. A gente vai fazer o melhor que a gente pode para responder elas. Isso mesmo.
Isso mesmo. Acho que já podemos começar a introduzir um pouco o assunto, né? Uhum, acho que sim. Deixa eu só me Estou acenando o pessoal, o Nicolas ajeitar. entrou aí também. Mandou oi pro Nico. Oi, Nico. Nicolas, que foi teu colega no IEP também, né? Pessoal, colega lá Foi, do IEP. foi muitas conversas sobre Bion com o Nicolas. Tivemos Très muitas bien. conversas. Ó, o Igor. Ah, o Igor Conhece? também é um amigo meu que tá lá Bom, no que bom. Canadá. Très bien. Ah, que legal que ele tá junto. O Igor vai gostar dessa live de hoje. Oui. Il habite dans le Canada. Il mora no Canadá, No então. Quebec, moram no Quebec, Ah, inclusive. québécoise. Donc, il parle français. Très bien. É, parte francesa do Canadá, né? Quebec. Aham, a gente tivemos lá no passado, Ah, esteve muito lá, legal. né? Que legal, que legal. Sim, muito bonito. Muito bom. Très bien. Bom, vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre esse tema que eu acho que é um tema que está muito no momento, né? Ah, oui, ó, um parle francês, falamos francês, isso mesmo. Que legal. Mas esse tema, né, que é A ignorância, a ignorância, a ignorância. né? E não sei se vocês repararam, mas nós falamos um pouquinho, né? O título da live é a Ignorância da ignorância vida cotidiana. da vida cotidiana, né? Que a gente está parafraseando um texto do Freud chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Mas a gente quer falar um pouco também, não só da ignorância como um problema, mas talvez num nível agora que ela está aqui, nesse momento, como também algo que todo mundo tem, inclusive nós, aqui que estamos conversando com vocês, porque todo mundo ignora alguma coisa em algum momento da sua De, vida, né? ou de si ou do mundo. Então, Geralmente as duas coisas juntas acontecem. é, o que talvez soe um pouco, o que talvez leve um pouco, bote um relevo maior o fato de um certo exagero na forma como nós estamos nos aproximando das coisas nesse momento, essa forma um pouco como se a gente estivesse não entendendo bem o que as coisas estão, como elas estão acontecendo, né, no mundo e, consequentemente, por uma falta de conhecimento de nós mesmos no mundo, né? E essa questão, ela parece para nós nesse momento muito forte, né? A produção dos produtos culturais que nós temos, de como nos olharmos, de como nos investirmos, também parece nesse momento muito degradada. Nós estamos passando por um momento em que estamos ignorando muitas coisas que anteriormente eram importantes. Um fato que eu queria trazer aqui com o Vitório, por exemplo, né, que eu acho que é bem de importância, né, e tem um pouco a ver também com a gente estar aqui falando numa rede social, que é o Instagram, é as pessoas muito presas nesse sistema das redes sociais, né, e com dificuldade em sair dessas redes, Uhum. dificuldade de fazer outras coisas, de ter uma vida um pouco fora dessas redes. Nós estamos muito dentro dessas redes, né? Há pessoas até que vivem das redes, dependem delas, né? Então você tem profissões novas que até surgiram, youtuber, por exemplo, o cara que faz mídia social, né? O cara que cria conteúdo para essas redes, mas ao mesmo tempo é uma dimensão tão nova na vida da gente, né? Que a gente não sabe nem bem como lidar com ela. Então a gente também começa a ver algumas coisas assim que são, como a gente tinha pensado no nome inicialmente, né, meio idiotas, né? E aí talvez seja legal também falar um pouquinho da origem do nome idiota, para não ferir ninguém, não machucar nos sentimentos de ninguém, né? Que o idiota, da sua raiz etimológica, na palavra grega, né, significa aquele cara que é
um grande especialista, né? Mas ele é tão especialista que ele não vê o que está em volta dele. Ele só vê aquele problema que ele sabe lidar porque ele é um especialista naquele problema e não conhece os Por exemplo, outros. assim, a economia, talvez. Pode ser uma super especialidade. Uhum. Sim, economia, a própria medicina, um médico que entende só da unha do pé direito e não entende do corpo todo, do funcionamento do corpo, por exemplo, né? Que a gente vê hoje isso muito forte na medicina. O cara é hiper especialista naquele troço ali, mas no corpo todo não é, né? E a gente precisa de pessoas que possam também olhar o todo, olhar na sua complexidade, esse ser humano que a gente está conversando aqui, né? A Lia da É Alba interessante entrou. porque eu acho que tu tá, não sei se eu posso traduzir, mas não me dá a liberdade, Uhum. que esse movimento da idiotice, né, ou da estupidez, como a gente está Uhum. chamando, Sim, sempre envolve uma certa desagregação de coisas, né? Existe um todo, eu desagrego esse todo para olhar só uma parte disso que sim, está acontecendo, né? Então eu acabo tendo uma visão que talvez seja muito segmentada de uhum. algum tipo de fenômeno, né? Sim, sim, é verdade. Isso aí tá muito relacionado com essa hiperespecialização da nossa sociedade, né? Que a gente acaba realmente ficando muito em pequenos núcleos, muitas vezes, e com pouca possibilidade de ver, opa, mas será que a realidade é bem assim? Será que todo mundo pensa desse jeito? Será que é unânime, né? Não existe nenhum outro questionamento que você pode fazer, só tem esse, não tem outro, né? Eu acho que esse questionamento hoje ele é muito válido para a gente, né? Porque a ignorância também, e o termo ignorância ele é legal por isso, né? A pessoa ignora, ela não tem conhecimento sobre aquilo ali, ela não tem conhecimento e proporcionalmente não tem interesse também em poder muitas vezes Uhum. saber uma coisa diferente. Ela fica com aquela configuração e se mantém naquela configuração, né? E para ela tá bem, né? Se ela não tem interesse em entender o que está acontecendo ou se possibilitar ver Outros vieses, outros pontos de vista, né? isso, né? Tem uma coisa, né, assim, eu vou partir muito dessas leituras do Bion, porque foi o jeito que eu me preparei. Eu acho que tem outros autores da psicanálise aí que também podem contribuir bastante, mas, assim, no tempo que a gente tem, talvez seja interessante escolher um só, assim, que é o Bion, que fala muito disso, da arrogância, Uhum. da estupidez, e fala também de um certo tipo especial de curiosidade, que é uma curiosidade que não é tão boa, assim, né? Sim. E o Bion lança uma coisa interessante, assim, né? Que isso da ignorância, para ele, não tem exatamente a ver com a gente saber as coisas, ter que ter mais conhecimento das coisas. Não é Uhum. exatamente isso. O que ele fala que gera ignorância é mais o fato da gente tolerar, não conseguir tolerar não saber as coisas. Exatamente. Né? Isto geraria mais ignorância. Né? Quando a Uhum. gente não consegue suportar não saber. Tem coisas que a gente não sabe, nós talvez não temos ideia ainda. É Porque verdade. daí a gente talvez assim, quando a gente às vezes não suporta esse estado de não saber, que é uma coisa que o Bion chama de capacidade negativa, é o Uhum. nome que ele dá para isso, para essa tolerância ao não saber de capacidade negativa, a tendência é que a gente tente assim botar alguma coisa nesse buraco e tente preencher uma coisa. Mas a imagem que me vem na cabeça é assim, sabe aqueles brinquedos que existem de criança? Um brinquedo que é uma bolinha, um quadrado, tem uma estrela e acho que tem algum outra figura ali e a criança encaixa aquilo ali, né? Assim, às vezes o que a intolerância ao não saber faz a gente fazer uma coisa assim, o buraco é uma estrela, mas a gente pega e bota um círculo ali, e se ele não encaixa, a gente pega um martelo e tenta bater para ver se aquilo ali entra de qualquer jeito naquilo ali.
não dá muito certo, né? Às vezes faz mais sentido deixar o buraco aberto, mas isso também não é uma coisa muito simples, né? De deixar. Quem não faz, a gente tem que conseguir tolerar estados de não saber, É, geralmente é uma coisa razoavelmente angustiante. é muito angustiante e também devido à velocidade da nossa sociedade, que é uma sociedade muito veloz, que quer as coisas muito rápido, quer que você faça aquele serviço naquela hora, não pode ser depois, tem que ser naquela hora. A gente, às vezes, só fica nesse processo e não pensa nesse outro lado que você está trazendo. Que é você poder se angustiar, você poder não ter a coisa pronta, ter que produzi-la, né? Ter que justamente lidar com a sua dificuldade de produzir essa coisa, né? Essa resposta que não é uma resposta tautológica ou de sim ou de não racional, ela é uma resposta de um outro nível, muito, muito mais profunda, né? Ah, o Júlio chegou. Dá um oi pro Júlio. Nossa. Oi, Júlio, tudo bom? Já é um O amigo de Joel muito tempo. Birman, Matemático. o Joel Birman, matemático? Matemático, Legal. temos um matemático aqui. Mas O Joel criativo. Birman, criativo. O Joel Birman, eu acho que deve estar o contrário para vocês aqui. Deve estar espelhado, É, tá espelhado. provavelmente, né? O Joel Birman é um psicanalista brasileiro aqui, lá da FRJ. Ele tem esse livrinho, tá? Espelhado para vocês, mas que chama Sujeito na Contemporaneidade. E o Birman fala uma coisa engraçada que eu não tinha me dado conta, né? Que ele diz assim, mas acho que é um pouco pela idade que eu tenho, porque o Birman é um cara que eu acho que deve ter mais de 70 anos, provavelmente. E o Birman fala uma coisa que dá para ver que para ele isso foi uma novidade. Ele diz assim, ó, em relação aos pacientes que chegam em terapia, porque então é um terapeuta. Ele diz assim, olha, que é um fenômeno novo os pacientes chegarem dizendo assim para o terapeuta, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? O paciente ele quer uma resposta. Ele fala assim, olha, isso não existia antes. Ó, Alina, oi, Alina, tudo bom? Alina é minha sogra. Ah, que legal. Ó, pode ter uma pergunta. Então, o Birman fala isso assim, né? Que talvez exista uma coisa que é um fenômeno contemporâneo, que é isso, assim, de não conseguir aguentar esperar o tempo das respostas. Ou não ter respostas, né? E é uma coisa assim, eu vejo assim na clínica com os pacientes isso, e acho que é fenômeno social, acho que não é da clínica isso, né? Que a clínica é o que eu estou fazendo ali. Que às vezes demora um pouco para o paciente entender que a moral daquilo ali não é que tu vai dar respostas para ele. Isso pode ser interessante realmente em alguns momentos e tal, de muita angústia, né? Isso acalma. Mas o que vai fazer talvez o paciente, eu acho que para todo mundo, não é para o paciente só isso, a gente melhorar, né? A gente crescer, talvez a cabeça da gente aumentar, é conseguir fazer perguntas novas e não só responder coisas, né? Poder fazer perguntas, porque as perguntas abrem, elas abrem Uhum. mais, assim, abrem possibilidades de diversas respostas. O problema é quando a gente tem uma pergunta que é só uma resposta para uma pergunta. Isso É. tende a, digamos assim, diminuir a nossa potência um pouco. É. Isso até empobrece o discurso, né? Isso faz com que Empobrece. empobrece, porque você vai tentar, novamente como aquele exemplo que tu deu do brinquedo, né? Você vai tentar encontrar aquela resposta que você está querendo encontrar. Então, também não é uma pergunta verdadeira. A pergunta verdadeira também emerge do desconhecido, do não conhecido, né? Porque ela também está se dirigindo para a resposta desconhecida. Que não, poucas vezes, essa resposta desconhecida, ela vai sendo respondida justamente com mais perguntas, com mais dúvidas, mas genuínas. Não perguntas que são repetições, como a gente às vezes vê, Retóricas, né? retóricas, mas perguntas genuínas, perguntas que vêm lá de dentro, de uma necessidade interna que a gente precisa para nos desenvolvermos como pessoas no mundo, né? Isso é bem importante. Ó, chegou o Felipe, a Renata Oi, também Felipe. chegou, a Renata Lima chegou, mais tarde estava ali. Temos uma pergunta do, Bem interessante a pergunta. do Arthur.
O Arthur é um grande amigo meu, faz um tempinho que eu não te vejo, mas também temos uma epidemia aí que fica difícil. A melhor, inclusive, então. É, mas é muito legal a tua pergunta, né? Seria também uma dificuldade de nos reconhecermos como seres limitados na nossa capacidade de entender o mundo? Olha que legal isso, né? E será que a angústia também não é a gente querer se achar que é ilimitado, né? Onipotentes com relação até a limitação da nossa vida, Sabemos tudo, nada nos acontece. né? A gente sabe as respostas de tudo. É. Se você se achar que sabe a resposta, não precisa mais da pergunta. O Bion também parafraseou o Maurice Blanchot, que é um escritor francês, dizendo que a resposta é a desgraça da pergunta, né? Porque a resposta, muitas vezes, se ela é muito categórica, ela não permite que a gente continue produzindo coisas, conhecendo coisas, explorando essas coisas, né? E consequentemente, a complexidade também das coisas diminui, né? E aí talvez essa sensação de ignorância comece a aumentar, proliferar na nossa sociedade, né? O Birman, né, o Joel Birman, ele nesse livrinho ele procura fazer um contraponto assim, o que era a nossa civilização na modernidade, né? Modernidade ali, século XIX, fim dela difere, eu acho, para alguns autores, mas assim, acho que de grosso modo dá para falar assim que a modernidade realmente, tenho certeza que ela acaba na Segunda Guerra Mundial, né? Com certeza ali não tem mais modernidade, né? E o que o Birman também, outros autores também, né, como o Bauman, né, que tá aí super presente, falam é que na modernidade existia assim um sistema mais rígido de moral, né, e de instituições muito fortes, né, o casamento, a igreja, a família, a profissão, etc, etc, etc. Então isso dava para o sujeito, vamos dizer assim, um certo script, né, de como é que ele deveria ou poderia viver a vida, de que modo que é o modo certo de viver a vida. E nesse momento, né, da nossa história, talvez eu acho que a gente pode dizer assim que então assim, o que seria ignorância nesse momento, né, quando a gente tem uma sociedade assim muito ferrenha com esses valores morais, né? Talvez a ignorância pudesse ter mais a ver assim com a sexualidade, o que eu não quero saber dos meus desejos sexuais, um pouco a ver com a agressividade, né? Eu não quero saber da minha agressividade para com pessoas que também são importantes, né? Então a minha ignorância comigo mesmo é muito essa. Isso existe hoje, nossa, com certeza, né? A gente vê, né? A gente tem isso, tem esses sintomas assim, né? A sacada da psicanálise do que o Freud tem é que os sintomas, eles são um arranjo que a gente faz, eles são, falei um pouco na live passada, como uma obra de arte, né? Assim, quer dizer, o exemplo que eu vou dar, assim, o sujeito tem um toque, né? Por exemplo, assim, na verdade eu pego ali 30, eu fecho a porta do escritório 40 vezes, porque na verdade pode ser que eu tô puta cara com o meu chefe e eu queria que o escritório dele fosse arrombado mesmo. Assim, só que eu não consigo tolerar essa ideia, né? Não tô dizendo que toque é igual para todo mundo, viu, gente? É só uma ideia, né? Mas assim, eu acho que vocês vão concordar comigo que não é a sociedade que a gente vive hoje. Não é assim, né? A gente não tem mais tão forte essa repressão dos costumes. O que a gente vive hoje é mais o que outros autores chamaram aí de pós-modernidade, modernidade líquida, sociedade do espetáculo, né? Em que a gente tem relações mais assim narcísicas, né? De ser olhado, ser importante,
aquilo que eu brinquei semana passada, né? Ter o meu primeiro milhão aos 30 anos, etc, etc. Talvez a gente possa entender, né, que então a ignorância hoje tem a ver com outras coisas que não são, então, as repressões que o Freud vai chamar de repressões das pulsões, né? Pulsões eróticas e pulsões agressivas. Talvez vai ter hoje a ver com eu não querer ver outras coisas de mim, né? Talvez pode ter a ver com que eu não sou um herói, que eu não sou o cara mais inteligente do mundo, não sou mais esperto, talvez não sou mais bonito, né? Assim, todas as coisas que tem a ver aí com o narcisismo, né? Não sou onipotente, não sou superpoderoso. E olha só a pergunta da Maria Luísa, que pergunta legal, tá? Que ela fez. Vocês acham que essa liquidez da pós-modernidade nos torna mais impacientes? E eu tenho pensado bastante sobre essa questão, não somente pela impaciência, mas também pelos inúmeros estímulos que, por exemplo, a sociedade, nesse momento, né, principalmente a mídia e o interesse de alguns ou de muitos grupos, de, por exemplo, hipersexualizar também a sociedade, de forma a que a gente tenha experiências mais fugazes e menos importantes do que elas realmente são para a vida das pessoas. Por exemplo, um exemplo disso é a pornografia, né? É você tentar dar uma ideia com a pornografia de algo que não é daquele jeito, mas você reveste aquilo ali, você coloca um brilho, uma certa pompa, para que você goze de um jeito muito rápido. E as pessoas, quando veem pornografia e vão transar com seus parceiros, gozam muito rápido. E as suas relações sexuais são terríveis, muitas vezes. São péssimas. Não são bem aproveitadas esses momentos. Não são íntimas. Não são íntimas. Né? Perde-se a intimidade, né? Porque a pornografia não é algo íntimo, né? Ela banaliza essa relação. E isso também tem muito a ver com a pós-modernidade, né? Tem a ver com lançar para as pessoas não um valor interessante ou verdadeiro que está dentro de você, mas lançar qualquer coisa que venda, que gere um capital rápido, que gere um fluxo muito rápido de capital. E aí você pode até sair com uma ideia de prazer, mas você não se sente um todo. Você não comunica com o teu todo integrado. Eu acho que essa sensação de você precisar se comunicar com uma coisa mais integrada, mais profunda de você, está começando a bater mais na vida das pessoas. As pessoas estão sentindo necessidade de se investirem mais, de se conhecerem, de querer... Ah, a Caroline está aí, ó, que legal, Jolar. De poderem... Tu conhece a Caroline? Hã? Sim, conheço, claro. Não, desculpa. Ela foi colega de vocês do IEP, né? Sim, foi colega de IEP. Muito churrasco já fizemos, com a presença da Carolina. Né? Mas, enfim, só para fechar essa ideia rápido, né? Porque tem muita coisa para falar. Mas essa ideia, o Cícero entrou, ó. Dá-lhe, Cícero. Cícero, vindo de Portugal. quanto tempo? Ó, a gente conheceu o Cícero, tu conheceu o Cícero também. Lá de Portugal, agora e no Brasil. Claro. Está aqui. Né? Voltou? Voltou, o Cícero voltou. Temos que fazer um churrasco. Vamos voltar para a live. Esquecer para a live. Daqui a pouco as pessoas vão sumir todas daqui da live. Vamos ficar só nós dois. Sim, sim. É verdade, né? Mas interessante apesar de a gente falar isso, as pessoas estão vindo aqui ouvindo. Então isso é bom. Sim, tá legal. Que o que a gente tem um excesso hoje, né? Assim, talvez, tô dizendo, né, se na modernidade a gente tinha assim um abafamento, talvez, de muitas coisas, né, era repressão, assim, não pode isso, não pode aquilo, etc, etc. O que a gente tem hoje é um outro problema, o problema do excesso, né? A pornografia é o excesso, mas também que, assim, muita coisa virou, de certa forma, pornográfica hoje em dia. Né? Assim, muita coisa tem a ver
com Muito. excesso de estímulo. O jornal, né, o jornalismo às vezes pode ser muito pornográfico, assim, né, quando eu Muito. Muito. coloco alguém lá, né, enfim, um cara lá morrendo de Covid no Jornal Nacional, né, acho que isso não deixa de ser um pouco pornográfico também, no sentido, Muito. assim, de que não tem um filtro, né, não tem uma É. cortina para até para poder, assim, proteger um pouco aquela própria pessoa que está aparecendo, a família daquela pessoa, né, Sim. que tá sendo Sim. exposta, aquela equipe de saúde que está vivendo Sim. aquilo ali tudo, né. E isso é muito forte, né? Porque um jornal que só fale de Covid, você perde outras ideias do que está acontecendo, né? Você precisa ter mais do que apenas uma informação sobre o Covid. Você precisa de muitas informações, né? Não por nada, um dos slogans que se falou, você vence o Covid com informação. Quanto mais Uhum. informações você tiver, mais você vai se preparando para o que vem, para se cuidar, né? E, e vocês veem como é assim, como a ciência, o jeito que a ciência produz conhecimento, tem muito mais no fundo a ver assim com a ignorância do que com saber as coisas, né? Uhum. Assim, por exemplo, assim, a ciência tem que ser falseável, né? Ela tem que poder estar aberta para dizer assim, não, alguém foi um par teu, vai lá, testa aquela hipótese e vê, não, essa hipótese não funcionou, né? Ou funcionou, ou eu mesmo, né? Se eu sou um pesquisador, por exemplo, né? Então não é uma coisa assim, de novo, de eu querer impor a verdade a qualquer custo. E às vezes eu tenho a sensação que é difícil para as pessoas entenderem. Por exemplo, quando a gente vê pesquisa de medicamentos para Covid, ou outras coisas que já existiram, né? Como já teve aquela história da fosfoetanolamina para o câncer, né? Que a ciência ela é assim, ela se produz através de perguntas. É normal que não vá se ter uma resposta 100% definitiva logo. Não é Uhum. assim que a ciência funciona mesmo. Porque é enganoso realmente pensar que a gente vai ter respostas para coisas muito complexas muito rápido. E isso tem muito mais a ver assim com se enganar e colocar uma coisa que é o que eu gostaria que fosse do que com que de verdade é, né? O Freud tem uma ideia assim de como é que o bebê vai funcionando, assim, como é que ele vai crescendo mentalmente, né? Que no começo é assim, né? O que ele vai falar, né? Tem alguém que me cuida, né? Por exemplo, eu tô lá com fome, vem alguém e me dá de mamar, né? Então, de repente, daqui a pouco, quando eu tenho fome na próxima vez, a posição teórica que o Freud faz é que eu alucino aquela mamada que eu já tive, né? Como se eu estivesse tendo. Eu boto daqui a pouco o dedo na boca e penso assim, não, tá aqui. Eu já tô conseguindo me sustentar. Mas isso não se sustenta sozinho e daqui a pouco ele começa a chorar porque aquilo ali não mata a fome dele, né? Então, e isso vai dando um crescimento mental porque porque quando eu tenho uma satisfação e depois eu tenho uma insatisfação, eu consigo gerar um pensamento do tipo assim, então quem sabe se... Claro que o bebê não pensa isso, né? Essa é uma formação de barra que eu tô fazendo. Mas assim, se eu chorar, talvez alguém vai vir e vai me dar de mamar. Às vezes, quando a gente tenta usar respostas fáceis e rápidas para questões muito complexas, no fundo a gente está agindo como esse bebê muito pequeno que acha que se ele botar o dedo na boca dele, a coisa vai se resolver de uma hora para outra e no fundo das contas não vai se resolver, né? O nome que a psicanálise chama muito isso é de quando isso se continua em adultos é de pensamento mágico. Exatamente, né? E olha só que pergunta, que legal que a Marilu trouxe aqui, ó. O Arthur também trouxe muita coisa interessante aqui. Vocês estão trazendo muitas coisas muito ricas. Muito obrigado. Obrigado de coração. Isso é o que faz as lives serem ricas também, a participação de vocês, né? Marilu trouxe uma coisa muito legal, né? Até porque toda produção científica nós partimos de uma hipótese, né? Eu queria falar um pouquinho disso também.
A ciência verdadeira é um exercício de humildade, me parece. Some o pesquisador e aparecem o método, as hipóteses e os resultados. Olha, isso é brilhante, pessoal. Nós temos hipóteses, quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, nós temos perguntas, nós temos o que já foi pesquisado, o que já foi feito, o que já foi dito, em bases, né, que justamente por essas bases serem precárias é que elas podem ser mudadas, podem ser transformadas, mas elas vão se tornando sólidas quando a gente começa a ver certas coincidências que não são coincidências como a gente está acostumado a falar. Elas coincidem no sentido de que elas se aglutinam, se juntam. E nós vamos formando aí um contínuo, né? E quando esse contínuo, a gente não consegue mais ter base de sustentação para ele, a gente altera o jeito de olhar para aquela coisa. A gente começa a alterar de novo. A gente vai ter que ter mais elementos, a gente vai ter que enriquecer o método. E aí a ciência vai se tornando rica também, porque a gente vai podendo trazer mais questões que anteriormente não estavam sendo pensadas. Por isso que não adianta, não dá para a gente simplesmente fazer, hoje eu vou pesquisar a quantidade de bananas que tem na venda da esquina. Não, isso também não é, isso também não ajuda muito a gente, não é um questionamento também muito verdadeiro que a gente precisa fazer. A gente precisa também trazer a nossa contribuição, a contribuição, não digo nossa no sentido pessoal, mas um modo de enxergar a coisa, de questionar a coisa, de continuar dando margem para aquele pensamento ali. Para realmente a gente poder ver se ela tem continuidade, se ela tem ruptura, se é necessária uma ruptura naquilo, revisitar a fórmula, revisitar o método de captação de dado. E isso tudo é uma coisa difícil de fazer, demora muito tempo, porque não é somente a questão científica, mas é para as nossas vidas isso, a importância disso para as nossas vidas, né? Várias questões importantes da Ana também, né? A disputa de laboratórios, patentes, isso é fundamental, né? Já tem 3 vacinas sendo testadas em São Paulo agora, e nós sabemos que vão ter disputas, sim, já tem disputas, sim, para quem é que vai patentear. O lucro está dentro do método científico também, porque que algumas pesquisas são mais relevantes que outras, né? E porque às vezes pesquisas na base de remedicações valem mais a pena para laboratórios do que pesquisas que não envolvem medicações, por exemplo, com exercícios físicos que você produz serotonina e ela te dá prazer e você não precisa tomar uma medicação para fazer essa serotonina voltar, que é muito mais natural que vem do teu corpo. Então isso também são várias coisas que a gente vê que a ciência tem esse, vamos dizer assim, esse atravessamento, né, que é o mercado, né, que é como é que o mercado enxerga, né? Até porque a ciência também é feita de cientistas, né? Então são pessoas. São pessoas. São pessoas, né? Então a gente não tem também a ciência também, a gente às vezes também fica muito galgado no que estão dizendo. O meu orientador né, falou tal coisa. Então eu acabo indo um pouco pela perspectiva do meu orientador, o que é uma coisa natural, a gente vai fazendo isso. O professor disse tal coisa, então eu vou pela linha dele. Sim, mas existem outras linhas também, existem outras formas de pensar também. E aí vem a nossa curiosidade, que é aquilo que o Vitório trouxe no trabalho do Bion, né, sobre a arrogância. Né? Sobre a arrogância. Né, se você não tem a curiosidade, você não investiga. Né? Você para de investigar. Mas é importante dizer assim que acho que tem um pouco até a ver pode ter um pouco a ver com a pergunta dela, né? Que a ideia do Bion também que não é curiosidade a qualquer custo. Não. Existem, digamos assim, que existem curiosidades, né? Existem curiosidades mórbidas, invasivas, né? De às vezes eu querer saber de coisas que talvez não são para mim saber. Sim. Né? Assim, por exemplo, não. Assim, me veio um exemplo agora, né? Mas assim, eu olho o celular do meu parceiro sem pedir, né? Pego a senha dele, roubo a senha dele. Talvez não seja uma boa curiosidade. Ou uma mesma falsa curiosidade, por exemplo, né? A pesquisa, vou fazer uma pesquisa sobre alguma coisa. Tá, mas por que você está fazendo essa pesquisa? Será que realmente você tinha que estar fazendo essa pesquisa? Será que você não está aí
para repetir uma coisa que já foi dita muitas vezes, então também é uma falsa curiosidade, travestida de curiosidade, né? Você está entrando naquele local repetidas vezes, né? Ao invés de poder pensar sobre o que você está querendo quando você entra nesse lugar, né? Isso é uma coisa... Tem uma relação interessante com a aprendizagem pela experiência, né? A gente vê pessoas, por exemplo, todo mundo vai pensar em algum exemplo de pessoa que conhece, pessoas que não aprendem com a experiência, isso existe. Tem pessoas que passam pelas mesmas coisas sempre e não conseguem aprender com aquilo, né? Elas procuram a mesma coisa e chegam nos mesmos resultados sempre, muitas vezes resultados desastrosos que fazem um tanto de mal aí para as pessoas, né? Por exemplo, assim, pessoas que têm às vezes uma dificuldade nas relações interpessoais e no fim das contas, por algum motivo, acabam sempre repetindo a mesma história de ficar com alguém que não é legal, que faz mal para essa pessoa, né? Assim, às vezes isso é uma característica de uma parte da cabeça da gente, que todo mundo tem, mais ou menos, que não consegue aprender com experiência, com coisas novas, porque tem uma coisa que é interessante de colocar assim, né? Aprender com o novo sempre é angustiante. Sempre é muito angustiante. Porque a gente sempre descobre, às vezes, coisas que a gente não sabia da gente, né? Então a gente muda a visão da gente mesmo e como a gente se sente. Isso não é fácil, né? Assim, mudar como a forma como a gente olha no espelho, né? A gente é acostumado a se olhar no espelho sempre do mesmo jeito. E olhar os outros no espelho do mesmo jeito. Quando a gente olha e vê uma outra coisa, uma coisa nova, isso sempre vai desacomodar a gente. Vai dar uma angústia assim que, tipo, e agora quem sou eu? Não sei quem eu sou, não sei mais quem é a pessoa, não sei como é que é o mundo. É muito engraçado quando a gente vê os pacientes vivendo isso em psicoterapia, porque quando é uma pessoa um pouquinho mais estruturada, geralmente a pessoa começa a ter uns sentimentos assim de que ela esqueceu alguma coisa, de que Sim, ela perdeu verdade. alguma coisa, de ter alguma coisa fora do lugar. Às vezes é nela, às vezes é em casa, às vezes acha a carteira, que é alguma coisa assim, que é essa desacomodação que está acontecendo. Então, sempre é um pouquinho difícil a gente se desacomodar, né, e se ver diferente. É extremamente difícil, né? A tendência da mente é a gente ficar com as imagens do nosso córtex pré-frontal e tentar mantê-las o máximo possível aqui. Porque aqui é a região conhecida, né? Quando a gente tem um estímulo muito forte, que é amidalítico, né, da nossa amígdala, é por não representado. É aquela parte que a gente pode chamar de o reprimido freudiano, né? Está lá dentro, uma parte que não passou pela linguagem. Porque a linguagem está aqui. Está numa parte em que a gente lida bem com a coisa. E talvez por isso mesmo, às vezes, eu falo uma palavra que você não conhece, que alguém não conhece, a pessoa não entende, mas também não está preocupada em procurar, porque vai ter que fazer um esforço, né? Vai ter que procurar, ver o que é, o que não é, qual é o significado, para que serve. E isso também torna a nossa vida um pouco mais ignorante, né? A gente fica um pouco mais ignorante, a gente ignora que aquela palavra ali pode ser um sinônimo, pode ser uma palavra que tem algum significado mais profundo que a gente não conhece. A gente começa a ignorar também a nossa produção com a nossa língua, né? A nossa produção cultural com a nossa linguagem, né? E talvez seja esse um desafio bem importante para a gente nesse momento. Como poder tentar dar mais para a nossa linguagem, né? Fazer isso ser um legado legal para nós. Assim como a ciência é um legado porque ela tem uma linguagem, ela tem uma construção por etapas, nós também somos seres de etapas, momentos, intrigas, dúvidas, hipóteses, né, a serem buscadas, assim, investidas, né? E aí você tem essa questão do investimento. O que você está investindo em ti para essa situação? O que você está realmente disposto a investir na tua pessoa, né? Me veio a ideia das fake news, que é uma coisa que está aí super
no ar, que a gente pode dizer que a gente também faz uma certa fake news da gente. Uhum. Né? Tem coisas da gente que a gente não quer saber, então a gente faz um fake news dessas próprias coisas que a gente não quer saber. Assim, muito por proteção, por não conseguir suportar, por angústia. Mas a grande sacada de tudo é um pouco assim, né? Esse é o caso que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essas coisas que a gente tem, que a gente ou não deu nome, como o Estevam está falando pra gente, não deu nome, a gente não sabe ainda o que é isso, ou que a gente não quer ver da gente, essas coisas voltam de algum jeito. Elas se repetem, né? É um movimento das pessoas que é um pouco, acho muito parecido com o que acontece com a história, né? Quando a história não é aceita, por exemplo, algo acontece na história de um povo ou de uma nação e aquela nação não elabora aquilo, o que os historiadores dizem, né? Qual que é a frase? A história se repete ou como tragédia ou como farsa. Isso volta de algum jeito, né? Por isso que é muito importante, por exemplo, tanto na história pessoal, mas na história das nações, por exemplo, existe realmente uma função social importante da gente, por exemplo, no Brasil, poder falar sobre a escravidão no Brasil. A gente poder reconhecer que isso existiu, o que aconteceu, poder falar sobre ditadura, o que aconteceu, os torturados, os que a gente não podia falar, não podia dizer as coisas. E isso vale para a nossa história também, né? A gente poder, assim, poder pensar na nossa história, talvez assim, tentar assim, não fazer muito um julgamento moral sobre se isso era bonito, se isso era feio. Também com o que eu sinto, né? Se isso é bonito, se isso é feio. A gente poder aceitar um pouco mais isso, porque quando a gente tende a negar as coisas, elas realmente tendem a voltar pra gente como um tapa na cara, assim. Sim. Às vezes volta até pior do que foi na primeira vez. Que é a própria violência, né? Que talvez esse legado de que a gente hoje ainda tenhamos relações violentas, talvez ainda seja algo a ser elaborado, né? Porque nós não lidamos bem com ter de olhar para essa violência que os nossos antepassados sofreram e não por nada Ou a que gente às cometeram, vezes talvez. que cometeram, né? Por ignorância, né? Que é aquilo que a gente não explicou do cartazinho da bomba, né? A bomba Ah, atômica, sim. vamos falar disso, isso é legal. A bomba atômica, pessoal, se vocês não sabem, sempre tem gente que não sabe, então é sempre bom explicar. Ela foi criada através do desenvolvimento de pesquisa atômica muito profunda, né? Então tinha muita gente na Alemanha pesquisando física quântica, relatividade, e eles estavam pesquisando por uma questão de ciência, de curiosidade científica mesmo, né? Talvez Mas um jeito de fornecer energia, né? fornecer energia, Energia. né? O quantum é algo ainda a ser pesquisado. Nós nem sabemos bem o quanto ainda direito. É algo que a gente não entende, a nossa cabeça não entende e o mundo não consegue enxergar. O mundo da experiência não consegue enxergar o quantum, mas ele está aí, porque ele está na energia. Quando eu ligo uma luz, tem quantum ali, tem fótons que passam como matéria e como onda, né? Isso é muito difícil da cabeça humana entender. Mas a bomba atômica foi feita. As pessoas pegaram aquele conhecimento que ainda não estava bem elaborado e vamos botar uma bomba aí, vamos, né? E aí aconteceu o que aconteceu, né? A bomba, a bomba atômica foi feita e foi uma ignorância, né? Nós sabemos de E foi Hiroshima e usada Nagasaki, mais ignorantemente, talvez, na realmente, minha foi, opinião, mais. então, e novamente, foi usada também com propósitos de mercado, né? Não sabemos bem o que é, mas vamos vender, vamos botar para vender, né? E gerou a indústria bélica você começa a Guerra Fria com Hiroshima e Nagasaki também, né? Porque uma vez que a Alemanha e o Japão estavam fora, a Guerra Fria está livre para você poder começar uma competição atômica, como foi a Guerra Fria, entre outras coisas, mas uma competição pela energia atômica, né?
A Guerra Fria, eu vou puxar um ponto aí que é interessante, né? Que também a ignorância, e isso vem a calhar também para o momento que a gente vive no Brasil, acho que dá para dizer que no mundo também, que tanto a nível individual, mas eu acho que dá para dizer que a nível também de civilização, ela envolve um negócio que a gente vai chamar de cisão, né? A cisão na psicanálise tem a ver com o seguinte, em uma elegia assim, que tem um lado que é muito ruim, totalmente ruim, e um lado que é muito bom, totalmente bom. Por exemplo, assim, nós aqui, os anjos, e eles lá, os horríveis, os demônios. Ó, o Fabrício. O Fabrício tá aí. Tem bastante gente que entrou aqui, eu vou dar um shalom para todo mundo aqui. Bem-vindos. Bem legal. Isso eu vou linkar, né? Tem a ver com a ideia que a gente tá falando antes, que é assim, né, gente? Geralmente, quando a gente faz cisões fora, a gente faz dentro também, tá? Nunca. A princípio, isso não existe, tá? A gente tratar a gente de um jeito e o mundo de outro. A coisa é meio parecida. Mas quando a gente faz pra gente, a gente não percebe porque é inconsciente. Então, quando eu faço isso de dizer assim, eles ruins lá e nós bons aqui, o que eu estou fazendo no fundo também é como se eu tentasse assim dizer assim, não, eu não tenho essas coisas que esses outros têm. Então eu também faço um exercício de negar partes minhas e coloco essa parte nos outros. Eu acho que assim, dá para ver claramente que é um movimento bem forte que a gente vive no Brasil hoje em dia, esse movimento de botar nos outros o que é ruim, né? E isso tem a ver com eu negar partes minhas, assim, quando geralmente essas pessoas assim que apontam muito que os outros são isso, os outros são aquilo, os outros são não sei o quê, e não falam muito de si, elas podem estar colocando assim partes que elas não toleram e não gostam delas próprias nos outros. Então, assim, ao mesmo tempo que eu faço essa cisão para fora, eu faço dentro de mim também dessas coisas que eu não quero conhecer de mim mesmo. É uma coisa bem importante, assim, é uma coisa muito valiosa para a psicanálise. Sim. Porque é o que a gente tenta fazer as pessoas não fazerem. E a gente usa isso como para saber se a pessoa está crescendo, por exemplo, mentalmente, né? Quando ela começa a olhar para as coisas que ela não gosta tanto dela e admitir essas coisas dela. E quando também as civilizações conseguem fazer isso, a gente chama que acontece um movimento que chama de integração, né? Tem cisões que dividem e tem esses movimentos de crescimento, são integrações, eles juntam coisas. A integração sempre gera crescimento, a nível individual ou coletivo. Sim, isso é bem verdade, profunda verdade. Nós temos mais 7 minutos de live, né? Então, queremos saber de vocês, vocês têm perguntas, vocês têm coisas, vocês estão interagindo bastante, isso é muito bom, a gente tentamos responder todas as perguntas de vocês, mas deixamos também um pouco, caso tenham mais dúvidas, né, mais perguntas, né, porque a gente estamos falando os pontos que nós estamos vendo como pontos importantes e que a gente também está vendo como pouco falados também, né, pelas pessoas, né, pontos que a gente acha que podem ser bons para uma discussão que toque vocês que estão aí, né, que estão dispostos a estar aqui conosco, né, pensar juntos. Então tem um termo em inglês chamado crowd learning, né, aprender juntos. Eu acho que esse termo vale muito a pena a gente pensar ele hoje, né? Como é possível aprender com o outro? Estar disponível, solícito, a que o outro possa me trazer uma coisa que eu não sei bem ou não estou bem acostumado, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante hoje no nosso momento de país, que a gente está tentando justamente tentar integrar, como o Vitório falou, né? Integrar, entender os outros, abrir para o diálogo, assim, até fazer um esforço, né? Não importa quem seja a pessoa ou que nível de preconceito eu tenha com ela, porque em geral
como ninguém é essa coisa assim de muito anjo ou muito demônio, a gente tende a ser uma mistura dessas duas coisas, acaba que ninguém é uma coisa só, né? Então acaba sendo importante eu não fazer esse exercício de transformar a pessoa só numa pessoa ruim, por exemplo. Poder escutar outro lado dela, outras ideias, isso tende a... Ah, Maria Luísa fez uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que a pergunta é muito interessante. Se a empatia facilita a integração. Eu acho que a empatia facilita a integração, mas eu acho que a empatia, ao mesmo tempo, ela é uma consequência da integração. É as duas coisas juntas, né? Porque quando eu tenho empatia e consigo entender o outro, né? Eu tenho a ver com eu sentir ou entender a dor do outro. Para eu conseguir fazer isso um pouco, eu também tenho que conseguir tolerar a minha própria. Porque muitas vezes, como nós somos aí seres humanos, o tipo de angústia e o tipo de dor que a gente tem são várias, mas não são infinitas. Tendem a não ser infinitas. Então, muitas vezes, quando eu nego uma coisa que eu não quero ver no outro, é porque realmente isso tem um pouco a ver comigo. De sorte que o que alguns pensadores bem importantes falam, assim, e que assim, bom, quando eu não consigo escutar um negócio de um paciente, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Levar para minha terapia. Porque isso tem a ver comigo. Tem a ver com uma coisa que eu não consigo escutar de mim. A gente chama de ponto cego isso. Quando eu não consigo tratar bem na outra pessoa. Isso é porque eu posso usar isso, olha, para entender o que acontece que tem em mim. E isso, daqui a pouco, a gente pode usar para nossas relações aí. Quando a gente tem uma pessoa que a gente diz aí no popular, não bate o santo. Meu santo não bateu com o fulano. Mas assim, não bateu de primeira, tu nem conversou com o fulano, não sabe nadinha dele. Se não bateu de primeira, talvez tenha mais a ver contigo do que com o fulano esse negócio. É verdade. Uma coisa que tu vê de ti nele, não uma coisa que ele tem. Sim. A pergunta da Patrícia Trachtenberg. Bem-vinda. A pergunta da Maria Luísa é muito boa também. Se é possível aprender a ter empatia? Sim, é possível aprender a ter empatia. É uma aprendizagem emocional. Quando a gente consegue olhar para o que nós temos dentro de nós e poder ser menos rígidos, menos julgadores das coisas que nós temos, fazer menos cisões e mais integrações, nós também conseguimos trazer essa capacidade de trazer o outro, de estar com o outro perto da gente, né? Então eu começo a navegar pelas minhas emoções. As emoções passam a não ser um problema para mim. E a gente passa a poder jogar com elas. E aí, nesse jogo de emoções, eu me conecto com o outro. Ó, tá dizendo aqui que nós temos apenas 1 minuto e 54 segundos. Tá, eu vou botar mais uma colocação então, Estevão, só nesse ponto, Sim. assim, da pergunta da Maria Luísa. Que a empatia também a gente... É que na aprendizado assim, né? Que nem a gente aprender na escola, não é assim, claro, né? Mas assim, eu também talvez aprendo e me torno, a pergunta é junto, aprender e me tornar empático, quando alguém faz isso por mim também. Quando alguém consegue fazer uma função de empatia para mim. Por exemplo, assim, olha, eu pequenininho lá digo assim, mãe, eu tô com medo. É muito melhor que a minha mãe aceite que eu tenho medo e digo, nossa, tu tá com medo. Não é fácil sentir medo. A mãe também tem medo às vezes em tal situação, porque minha mãe me dizer assim, não, tu não tem medo. Tu não sei o quê. Assim, um exercício certamente de a pessoa conseguir validar também o sentimento que eu tenho para que me permitir viver esse sentimento acompanhado de alguém que é um adulto, etc., que suporta melhor aquilo, mas que não nega aquilo nem em mim, nem nele próprio. Tua sogra trouxe uma perguntinha muito legal, vou tentar responder em 15 segundos. Ó. A integração e empatia não abranda a ignorância? Sim, abranda. Porque no momento que você está segurando um objeto como se ele fosse o único objeto da tua vida e tu solta ele, você passa a ver os outros objetos que estão em volta. Se você não é capaz de segurar nenhum objeto, você precisa aprender a segurar um. Então você precisa aprender a integrar.
Se está muito certinho, é bom você ter uma elasticidade, aprender coisas diferentes. Se você está se você está muito jogado, você não tem